informações. E te preparando para a reflexão da noite, eu queria convidá-lo a prestar atenção na leitura bíblica que vou fazer agora. Está lá no profeta Malaquias, o capítulo de número 3. Li hoje por ocasião da escola dominical e vou fazê-lo mais uma vez agora aqui com você. Malaquias capítulo 3, a partir do versículo de número 13. A palavra do nosso Deus nos diz assim: as vossas palavras foram duras demais para mim, diz o Senhor. Mas vós dizeis, que temos falado contra ti? Vós dizeis, inútil é servir ao Senhor, que nos aproveitou termos cuidado em guardar todos os seus preceitos e em andar de luto diante do Senhor dos Exércitos? Ora, pois nós reputamos por felizes os soberbos, também os que contendem impiedade, também os que cometem impiedade. Prosperam, sim, eles tentam ao Senhor e escapam. Então, os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros, o Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele para os que o temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Eles serão para mim peculiar tesouro. Naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos, poupá-lo-eis como um homem poupa seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. Esse texto da palavra de Deus do profeta Malaquias é um alerta para nós que não tem a possibilidade de vivermos de qualquer jeito. É um jeito que Deus observa, se agrada e separa para ele. Mais à frente na mensagem nós vamos ter algo voltado à postura dos homens nos últimos tempos. Mas de agora que você possa viver como cristão porque o é. E viver agradando a Deus porque é isso que Ele espera de você. Que Deus te dê força, que Deus te dê robustez, para que nessa vivência que se seguirá à frente, porque o tempo vai de mal a pior mesmo, nessa sequência de existência que virá à frente, você e eu, todos nós possamos sermos encontrados fiéis perante o Senhor. Deus te abençoe, Deus nos abençoe no culto que vamos oferecer e naquilo que vamos aprender dele. Pai, nós agora nesse instante nos preparamos para celebrar o teu nome. Nós nos preparamos para cantar cânticos de louvores que exaltam e reconhecem a beleza da tua santidade. Nós nos preparamos para cantarmos cânticos que louvem ao Senhor por tudo que o Senhor nos faz. E desde já, diante de quem o Senhor é, e diante do fato de que apesar de tudo que o Senhor é e quem somos, o Senhor ainda faz tanta coisa maravilhosa para com cada um de nós. Então cabe a mim, cabe aos queridos que aqui estamos, cabe a cada um que me ouve, prostrar a fronte perante o Senhor, com humildade, dizendo, perdoa-nos. Nós não somos merecedores da tua graça, nós não somos merecedores do teu cuidado, nós não somos merecedores da tua atenção, nós não somos merecedores dessa oportunidade que o Senhor nos dá agora de cultuarmos ao teu nome. E por graça, misericórdia, o Senhor nos permite tudo isso, e o Senhor dá a nós não só o que agora temos, mas tanta coisa que fortalece, tanta coisa que sustenta, tanta coisa que anima. Pai, cabe a nós pedirmos perdão pelas nossas falhas e descansarmos na tua misericórdia. E misericórdia é essa plenamente demonstrada lá na cruz do Calvário, quando Jesus, em ato substitutivo, tomou o nosso lugar ali na cruz, pagou pelos nossos pecados ali na cruz, rasgou aquilo que constava contra nós, que fazia com que o diabo nos acusasse constantemente e intentasse contra nós.
e nos dá a certeza de que agora o próprio teu Filho amado, que nos substituiu lá na cruz do Calvário, está perante o Senhor, nos defendendo, nos justificando e nos fazendo comparecer perante o Senhor através dele mesmo, justificados perante ele mesmo. Obrigado, obrigado por essa tua misericórdia, esse teu cuidado, todo demonstrado lá na cruz do Calvário, todo demonstrado na ressurreição de Cristo, todo demonstrado nas Sagradas Escrituras, do qual nós tomamos posse e nos norteamos nesse culto de celebração ao teu nome. Receba o nosso culto, graças a Deus, perdoados pelos nossos pecados e com livre acesso para podermos fazê-lo, ó Deus, na tua presença, nessa ocasião, aqui nessa sala, e com todos os irmãos distantes, em Cristo. Amém e amém. Somente
noite, irmãos. Vamos abrir nossas Bíblias em 2 Timóteo, capítulo 3. 2 Timóteo, capítulo 3. Eu vou fazer mais uma oração e lerei o texto. Senhor Jesus, obrigado porque a sua palavra é viva e ela é eficaz para nos ensinar, nos instruir, nos orientar. Oriente a sua igreja através da sua palavra, continue cuidando dela dia após dia. A gente possa agora aprender mais sobre o Senhor, aprender mais sobre os seus ensinamentos através da Bíblia. Em nome de Jesus, amém. Assim diz o apóstolo Paulo, 2 Timóteo, capítulo 3, do versículo 1 ao 9. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhes, entretanto, o poder. Foge também destes, pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecado, conduzidas de várias paixões, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. E do modo por que Janes e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade. São homens de todos corrompidos na mente, repróbrios contra a fé. Eles, todavia, não irão avante, porque a sua insensatez será a todos evidente, como também aconteceu com a daqueles. O apóstolo Paulo, ele pinta um cenário muito complicado, muito tenebroso. Ele fala que nos últimos dias não é que as coisas ficariam difíceis simplesmente, não é que ia ter fome, ia ter guerra, ia ter dificuldade talvez de doença. O apóstolo Paulo pinta um cenário que os últimos dias seriam difíceis porque as pessoas seriam difíceis. Os indivíduos seriam extremamente desagradáveis, as pessoas seriam extremamente complicadas. Quando a gente vê nas Sagradas Escrituras falando dos últimos dias, a gente entende que o apóstolo Paulo estava falando da época dele e também de agora. Aquele tempo que depois da vinda de Cristo, que a gente está esperando a volta de Cristo para nos buscar. Então esse tempo é o que a gente entende como últimos dias. Então o apóstolo Paulo está dizendo para Timóteo naquela época que nos últimos dias, naquele tempo, ia ser difícil, ia ser complicado. Mas não porque talvez o Império Romano fosse fazer alguma coisa com os cristãos, mas talvez fizesse. Mas não porque fosse passar alguma dificuldade, alguma fome, que provavelmente aconteceria, mas porque os homens iam ser complicados. E aí ele faz essa lista que a gente acabou de ler, vai dizer de vários pecados, vai dizer de várias características e atitudes que esses homens têm. E a gente entende uma coisa, que o mundo ia ser difícil porque os homens iam ser pecadores. Se a gente olhar para a nossa situação atual, o quanto tem se dificultado a situação por causa da atitude de má fé, às vezes, por causa da falta de caráter dos seres humanos. Se surgiu o boato aí, surgiu-se o boato de que a China inventou o vírus e espalhou pelo mundo porque queria vencer os Estados Unidos economicamente. A gente sabe que isso é uma teoria da conspiração que não tem nenhuma prova. Mas só se pensa numa coisa dessa porque a gente sabe e o homem conhece que o próprio ser humano é mau. A gente tem um entendimento, a gente compreende que o ser humano não vale nada. Que o ser humano é essa lista que o Paulo deu. E a gente vê, às vezes, em casos onde acontece algum desastre natural, e aí os países enviam recursos para aquele lugar. Quantas pessoas, às vezes, pegam esse recurso, em vez de repartir com quem precisa, vendem, roubam esse recurso, ficam só para si. E aí, enquanto pessoas morrem de fome, alguns lucram com aquilo que deveria ser uma ajuda para os que estão passando uma dificuldade. Quantas vezes a gente vê em atitudes como a gente está percebendo no nosso país,
de que enquanto o país sofre com a quarentena, sofre com as dificuldades econômicas, pessoas têm sido demitidas, pessoas têm morrido por causa da doença, por causa de interesses políticos, o país sofre ainda mais. Porque homens egoístas que governam a nação estão preocupados com o seu, estão preocupados consigo mesmo, estão preocupados com o seu próprio ventre. E por isso os tempos são mais difíceis do que deveriam ser. Os tempos são mais complicados por causa dos seres humanos. E Paulo pinta, descreve uma das características desses homens. E a gente poderia conversar sobre cada uma das afirmações que Paulo fala, mas vamos atentar a algumas coisas que eu separei aqui. Então, Paulo, do versículo 2 ao 4, vai falar de vários pecados. Então vai falar da avareza, do egoísmo, da irreverência. Mas ele enfoca que esses homens, eles são amigos do prazer. Eles estão preocupados mais com o prazer do que com qualquer outra coisa. Então, o que move esse tipo de caráter é uma atitude extremamente egoísta de beneficiar-se a si próprio. De se beneficiar, de sair ganhando, de sair com o prazer da situação. Não importa se tem que passar por cima de alguém, não importa se tem que passar a perna em alguém. A questão é se eu vou sair ganhando com isso, a questão é se eu vou sair bem, se eu vou me sentir bem com essa situação. Ele também fala que existem pessoas nesse meio, versículo 5, têm forma de piedade, negam entretanto o poder. Que são pessoas que ao ver, elas parecem ser pessoas boas. Às vezes as atitudes, elas dão aquela mascarada. Aquela pessoa parece que está se preocupando com o outro, aquela pessoa parece estar fazendo uma atitude correta, mas essa pessoa, em vez de fazer aquilo para Deus, em vez de fazer aquilo voltado para Deus, ela também faz aquela atitude voltada para si mesma. Ela tem a forma de piedade, mas ela não entrega aquela atitude para Deus. Ela faz aquilo de uma forma egoísta, ela faz aquilo de uma forma para ela mesma. E hoje em dia, meio que virou moda a questão da ação social. Mesmo que pessoas façam isso, muitas vezes a pessoa faz, porque a empresa dele vai ganhar algum desconto com aquilo, porque ele vai ficar bem na fita no nicho social que ele vive. Na verdade, aquela pessoa não faz aquilo porque ela entende que aquilo agrada a Deus. Ela faz aquilo por alguma coisa dela, porque aquilo faz bem para ela, porque aquilo vai deixar ela bem na fita com as pessoas que ela quer ficar bem. Essas pessoas, em vez de melhorarem a situação, elas pioram a situação. Paulo está dizendo que essas pessoas, os tempos difíceis, os tempos serão difíceis porque vão ter gente assim. Mas Paulo, ele instrui Timóteo a como agir diante dessa situação. Se o mundo está complicado, se as pessoas estão difíceis, como nós cristãos devemos agir? E Paulo dá algumas instruções para Timóteo. A primeira instrução a gente vê do versículo 10 ao versículo 13. Então Paulo vai dizer: tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, fé, longanimidade, amor, perseverança, as minhas perseguições e os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, que variadas perseguições tenho suportado. De todas, entretanto, me livrou o Senhor. Ora, todo aquele que quer viver piedosamente em Cristo serão perseguidos. Mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando a si e sendo enganados. Paulo fala que Timóteo, ao contrário daquelas pessoas, Timóteo, ao contrário de todas as pessoas que estão fazendo o que elas bem querem da vida delas, que estão tendo atitudes egoístas, que quando ajudam alguém, quando tem uma atitude teoricamente correta, é para se beneficiar também, que Timóteo tem seguido o exemplo, que tem seguido o ensino que Paulo entregou para ele. Que ensino é esse? A gente sabe que Timóteo foi instruído nas escrituras pela mãe dele, pela avó dele e também por Paulo. Timóteo era o discípulo de Paulo. Então, Paulo fala que Timóteo, ao contrário daquelas pessoas, estava seguindo o que ele foi instruído a fazer, seguindo o exemplo de Paulo. E nós, como cristãos, precisamos de exemplos, a gente precisa seguir exemplos. Ninguém vive, ninguém desenvolve na fé cristã sozinho.
Se a gente pegar as pessoas que a gente conhece e perguntar: como você chegou na fé cristã? Conta aí a sua história. Qual é a sua trajetória de fé? Você vai ver que essa pessoa vai citar pessoas. Vai citar pessoas que influenciaram ela, pessoas que ajudaram ela. Talvez essa pessoa conheceu a Jesus por meio de alguém. Chuto a dizer que a maioria das pessoas conheceu a Jesus por causa da ajuda de alguém, por causa de alguém que pregou para ela, por causa de alguém que chamou ela para frequentar a escola dominical, por causa de alguém que instruiu ela no caminho, por causa de um pastor, por causa de um presbítero, por causa de um membro, por causa de um vizinho, alguém que deu testemunho, alguém que ensinou, alguém que chamou, alguém que, não, vamos caminhar, vamos andar, vamos trabalhar. Nós precisamos de exemplos. A fé cristã, ela é feita de exemplos. Nós temos os exemplos do passado, de cristãos que viveram, de cristãos que lutaram, de cristãos que desenvolveram, de cristãos que passaram dificuldades parecidas com a gente. Nós temos os exemplos da Bíblia, dos crentes da Bíblia, que tiveram atitudes, que tiveram, que também enfrentaram desafios, que também passaram por dificuldades. Nós temos o exemplo supremo, que é o exemplo de Cristo. A vida cristã, ela é feita de exemplos. Nós precisamos seguir pessoas que estão seguindo o caminho. Da mesma forma que Timóteo estava seguindo os exemplos que Paulo tinha entregado para ele, nós precisamos seguir pessoas que têm seguido o que Cristo nos entregou. E se a gente for lá para a ordem que Jesus disse aos seus discípulos quando ele foi para o céu, ele falou: ide fazer discípulos. Essa atitude de seguir e ser seguido é a atitude de fazer discípulos. Essa relação de que nós somos discipulados, nós temos pessoas que nos instruem, nós temos pessoas que a gente segue porque tem seguido os ensinamentos de Cristo, como Paulo fala: sede meus imitadores, porque eu sou de Cristo. Não adianta a gente também querer seguir alguém se essa pessoa não segue os exemplos de Cristo, se essa pessoa não segue o que a Bíblia ensina. Nós também temos que carregar pessoas, nós temos que levar pessoas com a gente. Em um segundo momento, o apóstolo Paulo vai dizer, do versículo 14 ao 17, o seguinte: tu, porém, permanece naquilo que aprendestes e que foste inteirado, sabendo de quem o aprendestes, que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito, perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então nós temos que seguir o ensino e seguir o exemplo de pessoas que Deus nos coloca na nossa vida, e nós temos que permanecer no que a gente aprendeu. Quantas vezes a gente troca o que foi ensinado por novidades, por coisas que às vezes chamam a nossa atenção, por coisas de atrativos do mundo? Qual será a nossa atitude quando essa quarentena acabar? Será que a gente vai querer buscar o shopping que a gente está sendo privado? Será que a gente vai querer fazer coisas que a gente está deixando de fazer agora? Será que esse vai ser o nosso anseio? Ou será que a gente vai querer estar no meio da comunidade de fé? Será que a gente vai querer desenvolver mais na palavra? Muitas vezes as situações, como essa que eu falei agora, mudam a nossa atitude. Isso revela de nós uma imaturidade em não permanecer no que a gente tem aprendido. O que a gente tem sido ensinado? O que Deus tem colocado no nosso coração? O que Deus tem trabalhado através das Escrituras? O que Deus tem mostrado para nós através dos exemplos de fé, das pessoas que Ele coloca na nossa vida? Nós precisamos permanecer no que foi ensinado. Nós precisamos permanecer naquilo que Cristo deixou para nós. Se a gente querer mudar toda vez que o vento bater, significa que não tem nada firme que está prendendo a gente. E Paulo ele fala que toda a Escritura é inspirada e útil para o ensino. Se existe alguma coisa que pode nos instruir, que pode nos corrigir, que pode nos colocar no caminho, que pode iluminar o nosso entendimento, é a Escritura. Foi por isso que Deus deixou ela para a gente. Não foi lá para enfeitar a sua estante com a Bíblia de capa de couro bonita.
ela é para instruir, ela é para te ensinar, ela é para você desenvolver. E a gente precisa permanecer naquilo que a gente tem aprendido. Então, no primeiro momento, a gente precisa seguir exemplos, a gente precisa seguir pessoas que têm caminhado, e a gente precisa permanecer naquilo que tem sido ensinado. Se nós não tivermos essas duas atitudes, nós vamos nos envolver de uma forma muito ruim com o mundo. A gente tem que entender que a salvação que Cristo nos dá, a gente não perde ela. Mas às vezes a gente não desenvolve na fé, a gente não desenvolve no caráter cristão, a gente não desenvolve no convívio com Deus, na comunhão com Deus, na comunhão com a igreja também, porque a gente não toma uma atitude correta, porque a gente é imaturo, porque a gente quer viver ao mesmo tempo no mundo e ao mesmo tempo no reino. Não existe isso. Jesus disse que não tem como você servir a dois senhores. Você vai ter que negar um para servir ao outro. Então nós como cristãos precisamos ter uma atitude de cristãos. É meio redundante dizer isso, mas de um cristão se espera que ele seja cristão. Não se espera que ele seja como essa lista que Paulo disse, de pessoas que são egoístas, avarentos, arrogantes, blasfemadores, como as pessoas que têm te conhecido. Como uma pessoa que faz discípulos, como uma pessoa que é instruída na palavra, uma pessoa que dá bom testemunho, uma pessoa que desenvolve os frutos do caráter do Espírito, ou uma pessoa que parece como qualquer outra pessoa do mundo. As pessoas têm te procurado porque você é uma pessoa que é uma pessoa diferente, que tem atitudes diferentes, uma pessoa amorosa, que está pronta a ajudar, que está pronta a se entregar pelo outro. Ou as pessoas têm se afastado de você porque você é grosso, porque você é boca suja, porque o seu coração não é um coração bom. Nós precisamos nos avaliar e pedir para Deus criar um caráter aprovado, um caráter que os outros não vão dizer, essa pessoa aí é complicada, ela diz que é crente, mas não parece não. Que a gente possa refletir cada vez mais esse caráter de Cristo, que a gente possa se envolver com pessoas que vai nos ajudar a caminhar, que a gente possa permanecer naquilo que nos tem sido ensinado para nós. Que Deus tenha misericórdia de nós e que Ele continue agindo e continue transformando nosso coração, continue fazendo aquela obra que Ele mesmo colocou nos nossos corações. Vamos cantar a música final. Cordeiro Santo que nos trouxe a paz, em tuas mãos está todo vencer. Resposta a todo aquele que clama, a verdade é tua palavra e não podes mentir. Cordeiro Santo que nos trouxe a paz, em tuas mãos está todo vencer. Resposta a todo aquele que clama, a verdade é tua palavra e não podes mentir. Por isso estamos aqui, te louvamos, ó Senhor, pelo teu
Amém. Que bom, né, ter passado contigo esse tempo aprendendo sobre as Sagradas Escrituras, uma mensagem muito pertinente, assim como semana passada, com certeza Deus ministrou o nosso coração, nos está dando norte aí para a caminhada. Boa palavra, Deus continue abençoando o seminarista Ismael. Bom, algumas informações e depois nós vamos orar. Primeira informação é que essa semana nós temos nossa sala de oração, ainda não defini o horário, ou o dia, me perdoe, não defini o dia, se terça ou quarta, mas eu vou postar na página do Facebook e você vai ficar atento aí à página do Facebook da Igreja Presbiteriana do Jardim Apurá. Lá eu vou dar a data, mas é às 20 horas, reunião de oração, é uma sala do Zoom, onde a gente abre para você orar conosco. Nós conseguimos ali ter 100 pessoas participando da reunião. Venha participar conosco, nós estamos colocando todas as necessidades, todas aquelas questões que a gente tem orado pessoalmente, por coletivo, para a gente orar ali naquela oportunidade. No último dia o Mike pregou, nessa próxima oportunidade de reunião de oração, quem vai pregar é o reverendo Marcos, lá do Rio Grande do Sul, extremo do país. Ele vai estar conversando conosco e trazendo uma palavra para nós. Queria dizer para você que na sexta-feira nós temos palavra para os grupos de comunhão. Você é convidado para participar conosco, vai ser muito bom e Deus tem nos desafiado muito a viver do jeito certo. Afinal de contas, a gente sabe que um dos grandes problemas no final dos tempos serão pessoas. Então, enquanto melhor formos, melhor será para passarmos por esses tempos difíceis. Então, sexta-feira, mensagem para os grupos de comunhão às 20 horas. E no sábado, essa é a novidade, no sábado nós vamos ter nosso encontro de casais também no Zoom. Cabe 100 casais. Se você quer participar conosco, nós temos ali a oportunidade de nos reunir no sábado, tá bom? Vou passar o horário direitinho lá na página da igreja, todas as informações. Participe conosco, venha ao nosso encontro de casais no sábado e Deus com certeza tem uma palavra para você. Bom, vamos aos pedidos de oração. Vou pegar aqui o papel com as anotações, porque minha cabeça não é das melhores. Se eu não ler, eu não consigo guardar. Eu queria orar nome a nome. Vamos orar? Senhor, nós colocamos diante do Teu altar, primeiro, as nossas necessidades financeiras. Pedimos ao Senhor, que é dono do ouro e da prata, que o Senhor é Deus que cuida dos Teus servos, gere nos Teus servos a vontade, o compromisso, a Deus, de dizimarem, de serem ofertantes. Não como uma mera obrigação, embora, Deus, muitas vezes nós participamos do sustento do Teu reino, com o nosso compromisso, mantendo os nossos dias. Então, abençoa-nos, abençoe os irmãos, para que todos nós sejamos encontrados fiéis e generosos. Abençoa a igreja financeiramente, abençoe o Teu povo financeiramente, abençoe a cada irmão da nossa comunidade de fé e os demais que nos ouvem, abrindo a janela dos céus e derramando sobre eles, sobre nós, bênçãos sem medida. Coloco diante de Ti a vida da Dona Maria Isabel, peço que o Senhor restaure sua saúde, restaure suas forças, peço pelo Alex, irmão da Márcia, que o Senhor, ó Deus, visite essa vida, dê graça a essa vida. Peço pela Rose, que o Senhor continue a fortalecê-la, a restaurar suas forças e que o Senhor possa estar tirando dela esse problema decorrente da bronquite e que ela possa sarar. Coloco também diante do Teu altar a vida do seu companheiro, nosso irmão Francisco, também saúde. Coloco diante do Teu lugar, diante do Senhor, diante da Tua presença, a vida da Jaqueline, a vida dos familiares da Jaqueline, que também estão passando por momentos difíceis na área da saúde. Coloco diante do Teu altar para que o Senhor tenha misericórdia e graça a vida da sua mãe, que está distante, e que o Senhor acampe a todos esses queridos aqui citados. Que o Senhor abençoe a todos eles, que o Senhor nos abençoe e que o Senhor faça resplandecer sobre nós o Teu rosto e que o Senhor tenha misericórdia de nós e que o Senhor nos dê paz. Nos dê uma semana cheia, absolutamente repleta da Tua boa presença e de vitória em vitória possamos caminhar de hoje até o nosso próximo encontro. E que a graça do Senhor Jesus, o Teu amor a Deus nosso Pai, a Tua doce e eterna consolação, ó Espírito Santo, esteja sobre nós e em nós e com toda a Tua igreja espalhada pela face da terra, hoje
e para todo sempre. Amém e amém. Boa semana, até nossa próxima reunião de oração, até os nossos encontros devocionais na página do WhatsApp de oração. Boa semana, até sexta-feira, se Deus quiser, até sábado, se Deus quiser, ou quem sabe se eu não consigo dar uma escapada e ir aí te ver. Forte abraço. O único que é digno de receber a honra.